Olá, queridos nativos de peixes, aqui estamos com a vossa mensagem para a Páscoa. Vocês têm aqui três cartas, todas de arcano maior, o que é extraordinário. No tarot temos as cartas de arcano maior e as cartas de arcano menor. As cartas de arcano menor são as situações mais cotidianas, enquanto que as cartas de arcano maior são aquelas de força maior, em que o universo realmente influencia a nossa vida para nos guiar no caminho certo. E então vocês têm estas cartas todas invertidas e temos o Papa, o Ermita e o Diabo. Estas cartas são do Tarot dos Anjos, de Jane Wallace, para aqueles que querem saber. E depois temos aqui à esquerda uma carta do Oráculo dos Anjos, de Debbie Malone, com a mensagem final para vocês, ok? Então, temos o Papa, o Ermita e o Diabo. Que combinação interessante, não é? Porque o Ermita, ao contrário, está aqui entre o divino e o diabinho, não é? Entre o Papa e o Diabo. É extraordinário. Portanto, alguns de vocês talvez estejam a sentir-se um bocadinho entre a espada e a parede. Isto pode refletir situações diferentes. Mas sou atraída à carta do meio para começar, como está invertida. Eu vou só pô-la do direito para que vocês observem bem. E eu até se calhar vou tentar fazer um zoom para que vocês observem bem. E reparem como esta carta do Ermita, desculpem, minha câmera agora não está a querer ficar direita, mas como ele está na escuridão, portanto, alguns de vocês podem estar na escuridão, seja o que é que isso represente para vocês, ou na escuridão, ou na solitude, ou na solidão. E às vezes a escuridão nada mais é do que a falta de respostas, querer saber como lidar com uma situação ou um dilema. Quando o ermita está na posição correta, ele é absolutamente capaz de caminhar em frente na escuridão, sem se magoar, porque ele tem aqui o cajado que protege a sua saúde física, mental, espiritual, psicológica, e tem a sua luzinha interior, que não é suficiente para afastar a escuridão, mas que é suficiente para ir iluminando passo a passo o que fazer. A sua luzinha interior é o melhor de si, é o seu eu superior, é a luzinha interior que tu pões neste mundo. E vemos que neste tarot a autora chamou a esta carta o anjo da reflexão. Ora, como esta carta está invertida, devemos questionar se estás a refletir o suficiente antes de dar o passo que vais dar. Quem és tu quando te fazem frente, quando te intimidam, até porque tens aqui o anjo da intimidação no oráculo final? Quem és tu quando as pessoas não concordam contigo? E então a mistura destas cartas pode refletir vários cenários. Para alguns de vocês, isto pode mostrar um caminho de busca de espiritualidade e autodesenvolvimento por causa do Papa, mas que é um caminho que está a enfrentar atualmente desafios internos ou externos, ou os dois. Pode sugerir que estás à procura de uma orientação tradicional ou externa, porque o Papa pode representar professores, sacerdotes, figuras tradicionais de sabedoria, um pai, enfim. E depois isto seria seguido de uma jornada interna de reflexão na solitude
por causa do tal ermita invertido, e que acabaria no fim por confrontar o diabo, que tanto pode ser alguém na tua vida ou pode ser o teu diabinho interior, os teus próprios medos, os teus próprios padrões que deves, de que te deves libertar, vícios, situações da tua vida, enfim. Sempre que vejo a carta do diabo, e eu peço desculpa àqueles que seguem o canal e que ouvem os vídeos, se calhar já conhecem esta história, mas eu tenho que a contar muito rapidamente. É uma história nativa da América, em que um índio conta ao seu neto que nós temos duas forças dentro de nós. E como é que ele lhe explica isso? Usando a ilustração de dois lobos. Diz, nós temos dois lobos dentro de nós. Um é bom e o outro é mau. Todos temos. Todos somos capazes de fazer o bem e o mal. Todos, todos. E eles estão sempre numa luta interior. Nós vemos isso no exterior da humanidade, basta olhar para o mundo, não é? Vemos uma série de pessoas a lutar pelo bem e uma série de pessoas a lutar a fazer o mal. E dentro de nós somos a mesma coisa. Temos este lado bom e o lado mau. O lobo bom e o lobo mau. Estão numa luta constante, constante. E o neto pergunta-lhe, então avô, quem é que ganha essa luta? E o avô responde, aquele lobo que tu alimentares. Aquele lobo que tu alimentares. Portanto, é muito importante nós... o Papa está aqui por uma razão, nós alimentarmos o lobo bom. E esta história eu tinha mesmo que a contar porque nesta picação do diabo, e eu vou mais uma vez aumentar, virei ao contrário e vou aumentar, falta o diabo. E tens, na verdade, dragões que até são animais, como aqui, que parecem lobos, de certa forma, cães, mas são dragões. E falta o diabo. Então, se alguém te está a fazer frente, se tu tens alguma dificuldade, isto tanto pode ser no trabalho, na amizade, como até no casamento, porque com o Papa às vezes é sinal, representa o casamento e os valores tradicionais. A verdade é que essa pessoa não é tão má como pode parecer, porque o diabo, esta é a única carta do diabo que eu conheço que não tem o diabo, tem o anjo da liberdade, que está a libertar os dragões. Mas repara bem, o anjo vem intervir para libertar os dragões. Isto pode significar que tu estás à espera da intervenção de alguém para te ajudar em alguma coisa, para te devolver a tua liberdade, mas não era preciso. Vou-te dizer, não era preciso, porque se reparares bem, os dragões tinham esta corrente, bastava, ao pescoço, bastava virarem a cabeça para baixo e a corrente caía. Portanto, às vezes há coisas que são ilusões, verdades que parecem verdades quando estamos com os sentimentos à flor da pele e que depois, com reflexão, acabamos por chegar a uma posição mais elevada de perspectiva. Para outros de vocês, estas três cartas, a conjuntura destas três cartas pode também representar um conflito entre normas externas e verdades internas. Às vezes são-nos impostas coisas que vão contra os nossos valores e as nossas verdades. Outros de vocês podem estar a questionar regras ou ensinamentos que seguiram até aqui e estar agora a querer buscar uma verdade mais pessoal e autêntica. Mas vais ser testado. Vais ser testado por resistências internas ou externas, ou até mesmo tentações que dificultam essa libertação. Para outros de vocês, finalmente, isto pode ser um aviso para não te deixares prender a ilusões ou crenças antigas, ou seja, sabes quando as pessoas seguem cegamente verdades que aprenderam na infância sem sequer nunca as questionar, sem desenvolver o autoconhecimento, isso pode levar a aprisionamentos mentais, aquilo que os ingleses chamam narrow-minded, aprisionamentos emocionais também, não é? O Papa, e agora vou-te focar aqui um bocadinho no Papa, este Papa aqui,
aparece em público, é uma das cartas mais respeitadas, é alguém que tem absolutamente o respeito de todos, alguém que representa o bem, que representa as tradições, que representa o lado divino e representa também a coragem de vir a público, de sair da solidão, desculpa a câmera aqui, de sair da solidão, porque de sair da escuridão e vir para a luz, porque ele está em público, a falar com as pessoas em público, sem calar a sua verdade. Também ele tem a luz na sua mão e também ele carrega o livro de ensinamentos e da sabedoria. E a autora chamou a esta carta o anjo das bênçãos. Com esta carta invertida, tu podes estar a sentir-te o oposto de abençoado. O Papa fala da importância de seguir a lei divina e a integridade. E às vezes sabes que a minha avó dizia: quando Deus quer que tu caminhes, o diabo manda-te uma limusina, não é? Porque o caminho mais fácil nem sempre é o caminho da integridade. A porta maior nem sempre é a porta que devemos atravessar. A porta com mais status e adulação nem sempre é o que satisfaz. Muitas vezes ficamos vazios, mesmo depois de nos darmos a tudo isso. Portanto, é importante seguir a lei divina, seja lá o que isso significar para ti. Isto também pode falar de um professor e pode falar também aqui de alguém que ensina e de alguém que aprende. Pode falar também da união de opostos, de conseguir, se houver alguém intimidar ou se houver alguém que se tem comportado menos bem contigo, com a carta do diabo invertido e com a falta de representação do diabo aqui, eu acho que deves considerar a possibilidade de ser possível resolver as coisas com essa pessoa. A superação é possível, a liberdade dos sentimentos que nos fazem sofrer é possível. Vem-me à mente algo que li recente sobre o Papa, porque tens aqui a carta do Papa, acho que vou mencionar isso, pode ser relevante, em que o Papa enviou para a Inglaterra um enviado católico para rezar com a nova líder da Igreja Anglicana, que é pela primeira vez na história uma mulher. E repara que são duas filosofias completamente diferentes, não é? Não estão de acordo naquilo que defendem, mas lá porque não estão de acordo naquilo que defendem não quer dizer que não se respeitem mutuamente, não quer dizer que não tenham conseguido fazer juntos aquilo que deveriam fazer, o seu trabalho, e até ajoelharam-se juntos e rezaram juntos. Portanto, é possível nós às vezes trabalharmos ou seguirmos em frente, mesmo quando nós não concordamos com a opinião das outras pessoas. Com estas cartas invertidas também tenho que alertar para ter cuidado com o fanatismo. E toda a gente diz assim: o que é fanático? Eu não sou fanático. Mas sabes que é muito mais fácil sermos fanáticos do que aquilo que nós pensamos. Ser fanático nada mais é do que defender o nosso ponto de vista a qualquer custo, do que deixar que o nosso ego, com o diabinho é importante dizer isso, o ego seja mais importante do que a verdade. Por isso, nesta Páscoa, neste período tão sagrado, nesta Semana Santa, não fujas das opiniões diferentes,
tenha a coragem de ir em frente, porque a superação é possível, a liberdade é possível esta libertação interna ou externa. Se for externa, dou alguns exemplos: o patrão autoritário, um namoro sem futuro. É possível essa libertação. Mas também interna, não é? Se for simplesmente o caso de seres confrontado com alguém que te sabe carregar nos gatilhos, sabes? E o desafio é não deixes que chamem pelo teu. Basicamente, qual é o lobo que vais alimentar? O teu lobo bom ou o teu lobo menos bom? Lembra-te que a liberdade nasce da coragem de ser autêntico. E com o ermita aqui é importante tu usares o teu eu superior nos desafios da tua vida, procurares essa iluminação espiritual, seja de que maneira for, só tu sabes. Algumas pessoas fazem meditação, outras fazem yoga, outras escrevem, enfim, só tu sabes. Outras conversam com outras pessoas, como um pai, alguém que respeitem, não é? Como está aqui a carta do Papa, mas aceita o que vier, mesmo que não seja algo que tu tenhas escolhido, porque a mensagem é que tu vais aprender aqui algo valioso. E agora, para terminar, eu vou-te ler só o que diz então esta carta do anjo da preventor da intimidação, que é o número 2. E para te falar de números, tu tens o número 2, dualidade, o número 5, que pode referir instabilidade, o número 9, que quer dizer não desistas, estás quase lá, e depois o 15, que em numerologia depois simplifica no 6, que é um número de harmonia, em que é possível a resolução, é uma progressão do 5 para o 6. Portanto, vamos ler então. Anjo preventor da intimidação. Estás segura ou seguro, forte e protegida ou protegido. Acredita no teu poder interior. Tiraste esta carta porque os teus anjos querem que saibas que não estás só. Eles atribuíram-te o teu próprio anjo preventor da intimidação para te ajudar na situação atual. Este anjo dá-te força, orientação, compreensão e proteção. Ele quer que saibas que a pessoa que te está a intimidar assim age assim porque é na verdade alguém que carece de força e coragem. Esta pessoa pode sentir-se insegura, querer atenção ou ter ciúmes de ti, ou até estar a enfrentar os seus próprios desafios. O anjo preventor de intimidação quer que saibas que não há desculpa para o comportamento dessa pessoa, mas que tu tens a força para ignorar o que esta pessoa diz ou faz contra ti sem fazeres mal de volta. Está aqui para te proteger de qualquer negatividade e mostrar como podes transformar uma situação negativa em positiva. O anjo quer que saibas o quanto os teus anjos da guarda, família, amigos te amam e apoiam. Se te sentires preocupado ou alguns até envergonhados em falar sobre a situação, pede ao anjo que te dê forças para falar com alguém que te possa ajudar. Lá está, um papa, não é? Não te preocupes com o que os outros pensam de ti, pois és uma luz brilhante a iluminar o mundo. Olha, não é bonito que esta carta venha reafirmar aquilo que adoro estas sincronicidades, aquilo que se vê nas cartas, não é? Tu a caminhares com esta luz, a tua luz interior. Portanto, ao ignorares a intimidação, tu recuperas o teu poder. Podes te empoderar a ti e ser um exemplo para os outros para se empoderarem a si mesmos. Inicia uma nova jornada de caminhar na luz, com a cabeça erguida e o ser de que és maravilhoso como és. Ciente de que és maravilhoso como és, perdão. Ninguém pode nem poderá retirar o teu poder quando tu caminhas na luz com o teu anjo. Pois é quase como aquela passagem da Bíblia, não é? Se tu escolhes realmente o lobo bom, a passagem da Bíblia diz:
Se Deus está contigo, quem está contra ti? Quem poderá estar contra ti? Por fim, tens uma afirmação que diz: já não permito que a intimidação afete a minha vida. Estou protegido e guiado pelo meu anjo preventor da intimidação, que me ajuda a brilhar e a mostrar aos outros a minha luz. Só permito que façam parte da minha vida pensamentos e sentimentos positivos. Portanto, que mensagem de esperança, de que desta escuridão que alguns de vocês possam estar a enfrentar, são vocês a própria luz. São vocês a própria luz. A resposta não está nos outros, mas em vós, ok? Prontos, queridos peixes, boa Páscoa! E se esta mensagem vos foi útil, ajudem também o meu canal a crescer. Eu gostava muito, acima de tudo, de ter um comentário vosso, porque isso ajuda-me a aprender e a melhorar. Eu também estou nesta jornada de querer ser cada vez melhor. E cliquem em gosto, carreguem na campainha, que assim recebem notificações, subscreve o canal. E muito obrigada por todo o teu apoio. Espero que esta mensagem te seja muito útil. Uma Páscoa muito feliz para todos os meus peixinhos.